Você vai aprender física, eu garanto. Fera, é menos comum, mas é importante que você saiba, principalmente dependendo do tipo de prova que você vai fazer, como lidar com o gráfico da aceleração em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Ora, se o movimento é uniformemente variado, isso significa que a velocidade é variável, mas de forma uniforme, ou seja, a taxa que mede a variação da velocidade é constante. E a essa taxa nós chamamos de aceleração. Então, a aceleração em função do tempo é uma função constante. E aí ela pode ser constante positiva ou constante negativa. Ives, ela não pode ser constante igual a zero? Não, porque se ela for constante igual a zero, o movimento é uniforme e não uniformemente variado. Como ela é uma função constante, a gente tem que o gráfico é um segmento de reta paralela ao eixo do tempo. Quando a aceleração é positiva, é um segmento de reta na parte superior, acima do eixo do tempo. Quando a aceleração é negativa, é um segmento abaixo do eixo do tempo. Esse gráfico diz para a gente o valor da aceleração, mas diz também uma outra coisa. Se a gente traçar aqui um pontilhado até o eixo do tempo, a gente vai encontrar um retângulo, que pode estar na parte de cima ou encontrar um retângulo aqui na parte de baixo. Nas duas situações, a área desse retângulo corresponde numericamente ao módulo da variação da velocidade. Quando a área estiver na parte de cima, a variação de velocidade é positiva. Quando a área estiver na parte de baixo, a variação da velocidade é negativa. Mas o valor dessa área em módulo corresponde à variação da velocidade. E aí, com esse gráfico, é possível encontrar, inclusive, além da variação da velocidade, a variação da posição, que é o deslocamento. E para isso basta fazer dois passos. O primeiro é encontrar ΔV. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a área. E quando você faz isso, encontrar o ΔV com a área, você vai construir o gráfico da função horária da velocidade. Ives, basta só a variação da velocidade para construir essa variação? Não. Você vai precisar que a informação adicional venha no texto. Velocidade inicial. Então, a velocidade inicial deve ser conhecida, deve ter sido dada, deve aparecer no problema. Então, quando o problema der esse gráfico, ele vai dizer um móvel que partiu do repouso, um móvel que tinha velocidade igual a tanto, tem a aceleração dada por esse gráfico. Aí, com esse gráfico, você constrói o gráfico da velocidade. Só que para construir o gráfico da velocidade, você vai precisar conhecer a velocidade inicial e a variação da velocidade, que você encontra através da área sobre o gráfico. Encontrou esse gráfico, aí fica fácil. Você vai calcular a área no gráfico da velocidade em função do tempo. Ora, quando você escreve a função, quando você desenha o gráfico da função, a área sobre esse gráfico vai determinar quem é o deslocamento. Então, quando você calcular a área sobre o gráfico, você vai determinar o deslocamento. Simples assim.
Caso o problema também te diga quem é a posição inicial, sabendo o deslocamento, você consegue encontrar qual é o valor final da posição. Uma questão que diga uma partícula parte da posição número tal, com velocidade igual a tal, e tem gráfico da aceleração igual a esse. Aí você vem, calcula a área, faz o gráfico, calcula novamente a área sobre esse novo gráfico, determina o deslocamento e com o deslocamento encontra a posição. É simples assim. Anote, porque isso é muito importante, e bora ver exemplos para você entender melhor. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma partícula partindo do repouso tem movimento variado cuja aceleração varia de acordo com o gráfico abaixo. A partir destas informações, é correto afirmar que a velocidade da partícula no instante t igual a 5 segundos vale. Olha aí, fera. Ele diz na questão que a velocidade inicial é igual a zero. Ele diz isso quando ele fala que partiu do repouso. Ele pergunta qual a velocidade no instante t igual a 5 segundos. E dá para a gente um gráfico da aceleração em função do tempo. Olha, no gráfico da aceleração em função do tempo, a gente sabe que a variação da velocidade corresponde numericamente à área sobre o gráfico. Olha, esse é o segredo. A gente vai calcular a área, com a área a gente sabe a variação da velocidade, e aí a gente vai encontrar quem é a velocidade. Importante que você perceba que existem duas regiões no gráfico. Uma entre 0 e 3 tem um comportamento em que a aceleração vale 4 metros por segundo quadrado, e entre 3 e 5 que a aceleração vale 1, só que 1 negativo. Então essa área aqui vai ser a soma das duas regiões. Uma área 1, que é a parte de cima do gráfico, e uma área 2, que é a parte de baixo do gráfico. Então a gente vai calcular a variação de velocidade 1 fazendo a área que está na parte superior. Veja que é um retângulo, então a gente pode calcular como base vezes altura. A base vai de 0 até 3, vale 3, e a altura vale 4. Então a gente tem que a primeira variação é de 12 metros por segundo. O segundo trecho também é uma área de retângulo, base vezes altura. Só que a base agora é de 3 até 5, vale 2, e a altura é a aceleração, menos 1. Então a gente tem aqui que a variação é de menos 2 metros por segundo. Como a gente quer a área total, vai somar as duas, então a variação de velocidade é igual a 12, que é a primeira área, mais menos 2, que é a segunda área. Ora, 12 mais menos 2, mais vezes menos é menos, 12 menos 2 dá 10 metros por segundo. Lembrando que variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, isso aqui igual a 10, e lembrando que se ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Logo, a velocidade no instante 5 segundos vai corresponder a 10 metros por segundo, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Gráfico da velocidade média em função do tempo associado ao movimento de um ponto material ao longo do eixo X é mostrado na figura abaixo. Assinale a alternativa que contém o gráfico que representa a aceleração em função do tempo correspondente ao movimento do ponto material. Fera, dá uma olhada aqui nesse gráfico. Perceba que o gráfico mostra o comportamento da velocidade em função do tempo. Ora cresce, ora não muda, cresce,
não muda, decresce, não muda e cresce. Ora, se a velocidade está aumentando, a aceleração é positiva. Se a velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Se a velocidade está crescendo, a aceleração positiva. Se aqui não muda, a aceleração é igual a zero. E aí aqui tem um grande decrescimento, então a aceleração vai ser negativa e depois nula para mais uma vez ser positiva. Então presta atenção, positiva, nula, negativa, nula, positiva. Só isso já dava para você ter uma boa ideia de qual seria a resposta. Para encontrar a resposta, basta que você lembre que a aceleração é variação da velocidade dividida pelo tempo. Ora, os intervalos de tempo aqui estão separados de 1 em 1 segundo. Então, nesse primeiro intervalo, variou de 0 para 1 em 1 segundo, então a aceleração é 1 positiva. Nesse segundo intervalo, não variou a velocidade, então a aceleração é 0. Nesse terceiro intervalo, variou de 1 até 4, ou seja, aumentou 3 em 1 segundo. Aqui, 0. Nesse último trecho aqui agora, olha só, variou desde 4 até menos 1. Então, diminuiu 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a aceleração vai ser de menos 5, porque a velocidade diminuiu 5 em 1 segundo. De novo aqui, 0 e por fim aumentou 1. Então eu tenho aceleração igual a 1, depois igual a 0, igual a 3, igual a 0, igual a menos 5, igual a 0 e igual a 1. Entendeu? Olha só como é que a gente faria o cálculo. Lembra que a aceleração média é igual à variação de velocidade sobre intervalo de tempo. E aí os intervalos de tempo na questão são de 0 para 1 segundo, de 1 segundo para 2 segundos e assim vai até de 6 segundos para 7 segundos. Sempre contando de 1 em 1. 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. Ora, no primeiro intervalo de tempo, que é o intervalo de 0 para 1, olha só, a velocidade era 0 e foi para 1 em 1 segundo. Então a gente faz 1 menos 0 sobre 1, que dá 1 metro por segundo. No segundo intervalo, a velocidade não variou. Então, 0 sobre 1, que dá 0 metro por segundo quadrado, porque é aceleração. No terceiro intervalo, de 2 para 3, ela foi de 1 até 4. Então, a aceleração média aqui vai ser 4 menos 1 sobre 1. Isso dá 3 metros por segundo quadrado. A próxima, a aceleração média, vai ser de 3 para 4, é 0, olha só, porque não tem variação da velocidade. O próximo intervalo, cuidado, é decrescente e a última velocidade é menos 1. Então, eu tenho menos 1, velocidade final, menos a velocidade inicial, que é 4, tudo isso dividido por 1. Menos 1 com menos 4 dá menos 5, dividido por 1, menos 5 metros por segundo quadrado. No intervalo seguinte, está aqui, sem mudança, então vai ser 0 sobre 1, que é 0. E no último muda de menos 1 para 0, aumenta 1. Então, o último intervalo também vale 1. Se a gente for colocar aqui o gráfico da aceleração, olha como fica. Aproveitar esse reticulado aqui, né?
aceleração em função do tempo. Aí olha só, a aceleração no primeiro segundo vale 1. Então eu venho aqui, ó, vale 1. No próximo vale 0, então tá aqui, ó. No próximo vale 3. No próximo vale 0. No próximo vale menos 5, então tá aqui embaixo. No próximo vale 0 de novo. E por fim vai valer 1. Aqui 1, 2, 3, aqui embaixo menos 5. Então veja que o gráfico que corresponde a esse é o gráfico que aparece aí na alternativa da letra A. Perceba como é muito fácil de você olhar, é só pegar o valor de cada aceleração, como a variação da velocidade, olha só, é do primeiro grau, isso significa que a aceleração é constante. Então o gráfico vai ter essa cara e a alternativa correta é a letra A de acabou. É só isso, tranquilo, simples, fácil demais. Teve qualquer dúvida? Já sabe, deixa nos comentários. Considere que a figura a seguir mostra o gráfico da aceleração em função do tempo de um indivíduo que executa uma corrida em uma esteira ergométrica. Supondo que o indivíduo partiu do repouso, calcule a distância percorrida por ele no intervalo entre 0 e 15 minutos. Fera, essa é a típica questão que vale mais a pena do que a gente utilizar as equações do movimento uniformemente variado, a gente encontrar a partir do gráfico da aceleração o gráfico da velocidade em função do tempo. E neste gráfico determinarmos o deslocamento a partir da área. E aí muita atenção, porque no gráfico da aceleração a gente sabe que a área sob o gráfico corresponde à variação de velocidade. E eu tenho aqui dois trechos. Esse primeiro trecho, que vai de 0 até 5, que a gente pode calcular essa área aqui como a variação de velocidade 1. Como é um retângulo de base 5 e altura 8, basta multiplicar base vezes altura, que na verdade é 80, não 8, e eu vou encontrar que a variação de velocidade é igual a 400. Olha só, metros por minuto quadrado vezes minuto vai dar metros por minuto. Como na questão ele diz no início que a velocidade era igual a 0, dizendo que ele partiu do repouso, se a gente colocar aqui, ó, esse mesmo tracejado aqui nos 5 segundos, eu vou partir do 0 e vou variar até chegar em 400. Então eu vou colocar aqui 400 e como foi com aceleração constante, a velocidade é linear. A variação é linear aqui, ó. Nesse segundo trecho, aqui de baixo, a aceleração foi negativa e o intervalo de tempo foi de 5 até 15, então foram 10 segundos. Logo, a minha variação de velocidade no trecho 2 vai ser igual à base, que de 5 até 15 é igual a 10, isso vezes a aceleração aqui, a altura, que é menos 40. Quando você faz esse cálculo, você encontra menos 400 metros por minuto. Ou seja, a partir do instante 5 até o instante 15, que a gente pode trazer para cá, ó, a velocidade vai diminuir 400. Ora, mas a velocidade estava em 400, se ela diminui 400, ela volta para 0. Então a gente vai ter o gráfico da velocidade nesse intervalo de tempo. E aí, como a gente já sabe, neste gráfico, a área corresponde numericamente ao deslocamento. E olha que simples, essa área é a área de um triângulo, cuja base começa em 0 e vai até 15, e a altura é 400. Então, esse deslocamento vai ser base vezes altura
sobre 2, a base é 15, a altura é 400, tudo isso dividido por 2. 15 vezes 400 dá 6.000, 6.000 dividido por 2 dá 3.000. Metros por minuto vezes minutos dá metros. 3.000 metros corresponde a 3 vezes 1.000, que são 3 quilos, no caso, quilômetro. Por que você passou para quilômetro, Ives? Porque todas as alternativas estão em quilômetros. Então, eu vou ter que encontrar a resposta em quilômetros. E a resposta é 3 quilômetros, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Fácil, desde que eu saiba o que fazer. E neste caso, como o gráfico era da aceleração e era pedido o deslocamento, a coisa mais simples a fazer era encontrar o gráfico de velocidade em função do tempo e nele calcular a área. Tranquilo?